A Lei 13.165, lá de 2015, também conhecida como Reforma Eleitoral de 2015, alterou diversos pontos da legislação eleitoral. Segundo a redação dada ao artigo 240 lá do Código Eleitoral, a propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após dia 15 de agosto do ano da eleição. Entretanto, algumas ações não configuram propaganda eleitoral antecipada, que é uma prática passível de multa e, quando exorbitante, pode até mesmo resultar na cassação do registro do diploma. De acordo com o artigo 36A da Lei das Eleições, a qual me referi agora há pouco, a Lei 9.504 de 1997, não configuram propaganda eleitoral antecipada a menção a uma pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não haja um pedido explícito de votos. Esse é o texto redacional do artigo 36A. É permitida a participação de filiados a partidos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive com a exposição de plataformas e também projetos políticos. As emissoras de rádio e TV devem dar tratamento isonômico aos pré-candidatos, ou seja, um tratamento igualitário. Também é permitida a realização de encontros, seminários ou congressos para tratar da organização dos processos eleitorais, a discussão de eventuais políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando essas eleições, além da realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, como divulgação dos nomes dos filiados, a promoção de debates entre os pré-candidatos. Tudo isso é permitido, desde que não se faça um pedido de votos. Nesse sentido, não havendo pedido de votos, pode haver a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, bem como um posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Ainda segundo a norma em vigor, não se caracteriza como propaganda antecipada a realização de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Em contrapartida, será sim considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e também do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgar atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos e seus filiados ou até mesmo instituições. Importante isso. Ainda, caracteriza a propaganda eleitoral antecipada a veiculação de propaganda institucional com o propósito de relacionar programas da instituição com programas do governo, a fazer essa associação para angariar a simpatia do eleitorado. A jurisprudência firmada pelo TSE diz que a configuração de propaganda eleitoral antecipada independe da distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições, ou até mesmo das convenções partidárias de escolhas dos candidatos. Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo plenário do respectivo tribunal. Denúncias relacionadas à propaganda realizada em qualquer desconformidade com o disposto em lei, na Lei 9.504, poderão ser apresentadas no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a presidente e a vice-presidente da República. Nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, TRS, nos casos de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador, deputado estadual ou distrital. E, por fim, no juízo eleitoral, na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. No caso das propagandas antecipadas, haverá aí uma tramitação das devidas representações eleitorais com o segmento de um rito, o rito das propagandas eleitorais, previsto no artigo 96 da Lei 9.504, a Lei das Eleições, de 1997, que diz
que, salvo disposições específicas encontradas desta própria lei, essas reclamações ou representações relativas ao descumprimento da Lei 9.504 podem ser feitas por qualquer partido, coligação ou candidato. E aí determina a competência, sendo dirigidas aos juízes eleitorais nas eleições municipais, aos tribunais regionais eleitorais nas eleições federais, estaduais ou distritais, e ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial. Está aí, mais uma vez, ratificando a competência para o julgamento dessas representações. O parágrafo 5º desse mesmo dispositivo indica, inclusive, o procedimento a ser adotado pela serventia judicial quando do recebimento da reclamação ou representação de que trata a propaganda eleitoral realizada de forma contrária ao admitido na norma eleitoral. Olha o parágrafo 5º aí, que determina que, recebida essa reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral deve notificar imediatamente o reclamado ou o representado para, querendo, apresentar defesa em 48 horas.